Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. Aqui é a continuação da explicação, agora vamos à explicação da leitura do Novo Testamento, com base na Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos continuação, que é Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 48. No último vídeo eu estava lendo já na explicação, que ela é um pouco grande, né? Que é 48 versículos. Eu parei falando sobre, no outro vídeo, né? Sobre resplandeça a voz luz para que vejamos as vossas boas obras. Que foi no último frasezinha que eu falei, foi palavra e entregar suas vidas a Ele. Agora vamos continuar, capítulo 5, versículo 17. É Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 48. Aí, da explicação que eu estava lendo, agora eu vou continuar em capítulo 5, versículo 17, que fala sobre a lei cumprir. A lei se refere aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os profetas incluem os livros chamados de os profetas. Posteriores, isto é, os profetas maiores Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Embora Daniel às vezes seja classificado diferentemente por causa do seu foco nos tempos do fim, juntamente com os 12 profetas menores que encerraram o Antigo Testamento, e os livros chamados de os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Outras partes do Antigo Testamento referidas como os escritos também podem ser classificadas como profecias, que se refere, dizendo que fora dito pelo profeta, tomando juntos a lei e os profetas abrangem todo o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, que esboça o meio de Deus de manter um relacionamento com a humildade antes de enviar a Cristo para cumprir o seu plano definitivo. O Antigo Testamento, na verdade, prefigura ou prevê tudo o que Jesus Cristo irá realizar a cumprir. A intenção de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus, as verdades e os princípios que estão por trás de sua primeira aliança também vejam cumpridos na vida dos seus servos. A relação do crente com a lei de Deus envolve o seguinte: a lei que os servos de Cristo são obrigados a guardar consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento. Veja o artigo Lei do Antigo Testamento, bem como os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, isto é, os pioneiros e líderes da igreja primitiva, que escrevem muitos dos livros do Novo Testamento. Estas leis revelam o caráter, os desejos, os padrões e os propósitos gerais de Deus para todas as pessoas que ainda se aplicam hoje. As leis do Antigo Testamento que se aplicavam diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais e civis, não estão mais ligadas aos cristãos do Novo Testamento. No entanto, estas leis podem ser baseadas em princípios que ainda devem guiar o nosso comportamento. Os servos de Cristo não devem ver a lei como um sistema de mandamentos e regras legais pelo qual podemos ganhar o perdão e a salvação espiritual. Antes, a lei deve ser vista como um código de conduta moral para aqueles que já estão em um relacionamento correto com Deus, através de fé em Cristo.
obedecendo os mandamentos e vivendo conforme os padrões de Deus. Os cristãos demonstram a sua gratidão a Cristo por salvá-los e por viver neles. A fé em Cristo é o ponto inicial para aqueles que desejam cumprir a lei de Deus pela fé. Deus se torna o nosso Pai. Isso significa que devemos obedecer a Deus não só porque Ele é o soberano legislador, isto é, aquele que tem todo o poder e autoridade para estabelecer o padrão e para fazer aquilo que escolher fazer, mas porque nós somos seus filhos e Ele é o nosso Pai. Por causa da sua fé em Cristo e do seu amor por Ele, os seus servos querem viver através das suas leis e padrões. Para eles não é simplesmente uma questão de obrigação, mas de desejo e gratidão. Este desejo vem como resultado da graça, isto é, favor, amor e capacitação imerecidos de Deus e do seu Espírito Santo, que vive dentro de cada um deles. Os cristãos cumprem a lei de Deus vivendo de acordo com os desejos e a direção do Espírito Santo. O Espírito os ajuda a vencer e matar os desejos e comportamentos ímpios de sua natureza humana e cumprir os desejos e propósitos de Deus. A obra do Espírito é crucial porque a obediência exterior à lei de Deus deve vir de transformação interior do coração e do espírito de cada pessoa. Tendo sido libertos da servidão do pecado, os servos de Cristo voluntariamente escolhem se submeter ao controle de Deus e se tornar servos da justiça. Segundo o princípio de fé, eles se posicionam debaixo da lei de Cristo, para o propósito principal de influenciar os outros para Cristo, fazendo o que é o melhor para o reino de Deus e procurando beneficiar outros acima de nós. Mesmo podemos cumprir a lei de Cristo e demonstrar nossa fidelidade às exigências morais da lei de Deus. Jesus enfaticamente ensinou que, como uma condição progressiva para entrar no reino dos céus, devemos fazer a vontade do Pai. Isto é o que Deus deseja, pretende e propor para nós. Capítulo 5, versículo 19. Grande no reino. Nosso lugar no reino dos céus será determinado pela nossa atitude para com a lei de Deus e pela forma como influenciamos outros em relação à sua lei. Se verdadeiramente amarmos a Deus, não sentiremos e agiremos como se os seus mandamentos fossem um fardo sobre nós. Aqueles que amam a Deus amarão as suas leis e os seus mandamentos. Devemos ter cuidado para que o nosso exemplo inspire outros a viverem de acordo com os padrões de Deus e para que não façamos com que os outros desafiem ou transigam em relação aos padrões de Deus, agindo como se eles não tivessem nenhuma importância no mundo de hoje. O nosso grau de fidelidade nesse aspecto determinará o nosso grau de honra no céu. Artigo Julgamento dos Crentes. Veja também o quadro O Reino de Deus versus o Reino de Satanás. Capítulo 5, versículo 20, de Mateus. A vossa justiça não excede. Os fariseus e os escribais vivem pela lei e mesmo assim não eram justos para com Deus. Mas isso acontecia porque a justiça deles era apenas exterior. Eles guardavam muitas regras, oravam, louvavam, jejuavam, liam a palavra de Deus e iam a culto de adoração.
No entanto, eles substituíram as atitudes interiores corretas e a verdadeira devoção a Deus por ações exteriores. Nós realmente devemos ter ambos. Jesus disse que a fim de verdadeiramente sermos justos para com Deus, o coração e o espírito da pessoa, não só as ações exteriores, devem se conformar com os padrões e os propósitos de Deus, por amarmos a Ele e a confiarmos nele. Nota sobre legalismo. Capítulo 5, versículo 22. Encolerizar, raça louca. Jesus não está falando de uma raiva correta ou justificada para com aqueles que são impiedosos ou cruéis. Antes, ele está condenando uma raiva julgadora e vingativa, que desejaria o dono, até ao mesmo morte de outra pessoa, o dano, ou até a mesma morte de outra pessoa. Raça é um termo de ódio ou desprezo e provavelmente significa louco de cabeça vazia. Chamar uma pessoa de louco, ímpio, com raiva pode indicar uma atitude de coração que coloca aquele que proferiu como réu de fogo do inferno. Por isso que não é bom chamar os outros de louco, né? Às vezes a pessoa brincando, fala louco, mas não sabe o significado. É pesado na palavra de Deus, isso não é bom, né? Chamar uma pessoa de louco, ímpio, com raiva, pode indicar uma atitude de coração que coloca aquele que proferiu como réu no fogo do inferno. É bom. Atentar. Cobiçar os crentes que afirmam que os servos de Cristo não são mais obrigados. Capítulo 5, versículo 28. Não são mais obrigados a seguir a lei de Deus expressa no Antigo Testamento. Devem ter em mente que ele elevou os seus servos do Novo Testamento. Inclui a nós hoje, a um padrão ainda mais elevado. Nesse caso, Jesus não só condena o ato de adultério propriamente dito, isto é, a atividade sexual com aquela pessoa que não seja o cônjuge, mas também a imaginação, a fantasia ou desejo. Ele não está se referindo ao pensamento passageiro que Satanás pode colocar na mente de uma pessoa, um desejo impróprio, que surge de repente. Não é pecado ser atentado, a menos que nós loucamente e deliberadamente nos coloquemos em uma situação errada. O problema ocorre quando nós insistimos em pensamentos ímpios e deixamos que isso se demore em nossa mente. Não devemos nos enganar. Fantasiar sobre desejos imorais é o mesmo que dar aprovação a eles em nossas mentes. Tais pensamentos nos fazem agir com desejos impróprios. Quando a situação tentadora surge, o desejo interior de prazer sexual e ímpio se contemplado e não resistindo é pecado. Veja artigos, padrões de moralidade sexual. Só um momento, eu vou ligar aqui o ventilador. Tá um pouco quente. Obrigada. Vou esperar. Os cristãos devem ter um cuidado especial para evitar situações que irão incentivar desejos sensuais que não são coerentes com os planos de Deus, nem com aquilo que Ele estabeleceu para nós. Isto inclui sentir prazer em cenas ou imagens de imoralidade, tais como as mostradas em filmes e literaturas sexualmente explícitas. Os cristãos não devem se expor a coisas que provoquem a lascívia sexual por motivo de diversão. Quando se fala de manter a pureza sexual, tanto as mulheres como os homens têm esta responsabilidade. Ambos devem praticar a moléstia em palavras, ações e trajes.
Por exemplo, uma mulher cristã deve tomar cuidado para não se vestir de uma forma que provoca desejos sexuais ou atraia uma atenção indevida para o seu corpo, criando uma tentação para os homens, estimulando a lascívia. Vestir-se de modo indecente ou sensual certamente não é agradável a Deus. Fazer logo que estimule outra pessoa lasciva é tão errado quanto se demorar em pensamentos sobre atividade sexual fora do casamento. 5.29, capítulo 5, versículo 9, inferno novo. 5, capítulo 5, versículo 32, a não ser por causa de prostituição. 5.39, não resistais ao mal. Jesus não está falando sobre deixar que as pessoas ímpias fiquem impunes após um comportamento terrível ou que as autoridades se recusem a administrar a justiça adequada com relação àqueles que são maus. Os versículos que se seguem indicam que ele está se referindo a amar e demonstrar bondade aos inimigos. Quando alguém nos faz o mal, não devemos reagir com um espírito de ódio, mas de um modo que demonstre o caráter e os valores cristãos. As nossas ações para com aqueles que são rudes conosco devem fazer com que eles considerem como é o nosso Senhor, para que o nosso exemplo possa levá-los a aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, isto é, o líder e a autoridade sobre as suas vidas. Como exemplo deste espírito, compare. Amém. Pronto, temos a explicação de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 41. Amém.